Essa expansão territorial que se fez com estradas bem pavimentadas pelas quais percorriam as tropas, pelas quais percorriam o exército. E essas estradas que foram pisadas por soldados agora serão repisadas por comerciantes, pois Roma domina a África, a Ásia, a Europa. Roma domina da Península Ibérica a Palestina, domina do Egito até a Bretanha, todo o centro da Europa, a Península Balcânica. Roma que está presente numa ampla extensão de terra, em contato com tantos domínios, com tantas mercadorias, com tantos povos, saberes, conhecimentos. Roma se torna dinâmica, Roma pulsa, Roma é efervescente, as estradas se tornam movimentadas, carroças, carruagens, cavaleiros levam e trazem mercadorias, fazem tilintar moedas. As rotas do Mediterrâneo, que são singradas por navios romanos carregando azeite, sabonete, vinho, cereais. Animais do norte da África são levados para a Europa, minérios da Bretanha são carregados para a Palestina, do Egito cereais são levados para a Península Ibérica, azeite é transportado para a Península Balcânica, de onde enviam vinho. Roma se torna uma grande rede integrada de comércio. Roma é efervescente, Roma pulsa, Roma tem vida. O comércio se torna muito dinâmico e uma nova classe social começa a emergir. Aquele plebeu que passa então a se destinar, que passa a se dedicar a buscar mercadoria em um lugar e levar para outro. Aquele plebeu que passa então a fazer o comércio. Esse plebeu enriquece. Esse plebeu que se tornou comerciante, que se torna muito próspero, que se torna muito rico. Esse plebeu não é patrício. Ele não tem linhagem nobre. Ele não tem uma descendência reconhecida socialmente, mas ele é rico. E ele não quer ser considerado plebeu. Perceba que Roma está em mutação, Roma está dinâmica, Roma está vivendo mudanças. A expansão territorial, as vitórias militares trouxeram mudanças para a sociedade romana. E esse comerciante, ele vai passar a pertencer a uma classe social específica, que não é um mero e perrapado, subalterno, submisso plebeu. Obviamente ele não é da linhagem dos patrícios, mas ele vai se impor na sociedade por sua riqueza. Ele será chamado de equestre. Equestre porque na época não tinha como comprar carro, então ele comprava um cavalo. E do alto do seu cavalo ele passava a ser mais reconhecido, ter mais prestígio social, uma camada social que se insere naquela estrutura romana, a camada dos comerciantes enriquecidos, dos equestres. Essa expansão territorial romana que faz com que Roma passe a ser um centro de muita riqueza. Porque os povos dominados e submetidos pagam impostos. Os povos dominados e submetidos foram saqueados. Roma passa a ver então um afluxo gigantesco de riquezas, passa a concentrar muitas riquezas. Roma se torna muito próspera, exuberante. Roma guarda muitas riquezas que foram saqueadas, de impostos que passam a ser cobrados em extensões tão largas sobre muitas pessoas. Roma, que nas vitórias escraviza os derrotados. Logicamente, os soldados derrotados são escravizados, algumas populações insubmissas são escravizadas. Roma antes da expansão, tinha 3,5 milhões de habitantes. As regiões que Roma dominava na Península Itálica somavam 3,5 milhões de habitantes, dos quais 30 mil eram escravos. Após 2, 3 séculos de combates, de conflitos e de vitórias, chegando ali próximo do nascimento de Cristo, Roma contava 7 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões eram escravos. Era quase um escravo para cada habitante. Roma escravizara milhões de pessoas que passavam então a ser aquela camada que produzia, a camada que de fato atuava na produção de riquezas. O afluxo gigantesco de escravos impõe a Roma aquilo que nós chamamos de modo de produção escravista. A base de produção de Roma se dá por mão de obra escrava. Essa Roma cada vez mais rica, cada vez arrecadando mais impostos, Roma que havia saqueado tantas regiões,
Roma que agora era movida pela mão de obra escrava. E aí você pergunta, e o plebeu? Cadê o plebeu? O plebeu, ele perde o espaço para o escravo. O plebeu, ele é substituído pela mão de obra escrava. Suponhamos que nós, da escola do vestibular, façamos a nossa expansão e dominemos várias outras unidades escolares do Brasil, pelo Brasil afora. Então, chegando lá, o que nós fazemos? Primeiro nós temos que derrotar quem resiste. Primeiro a gente vai derrotar na guerra aqueles que não querem se submeter. Aí o que a gente faz? Aí a gente rouba o caixa. A gente pega o caixa, saqueia o caixa. Então trouxemos riqueza para nós. Depois, aqueles que nós derrotamos na pancada, a gente prende e escraviza. E o restante da população, que não lutou, que não resistiu, vai seguir a vida normal. Segue sua vida. Ó, paga a mensalidade aí. Só que ao invés de quem receber o dono antigo, que nós escravizamos, quem vai receber sou eu. Então eles continuam pagando a mensalidade, que é o imposto, que vem para Roma. O antigo dono e aqueles que lutaram são nossos escravos. Dessa maneira, Roma consegue saquear, arrecadar impostos e ter escravos. Só que veja, entre os que nós escravizamos, tem vários profissionais. E aí, ao invés de eu pagar um plebeu para trabalhar para mim, eu coloco o escravo que eu conquistei. Então a mão de obra escrava vai substituir o plebeu. Esse plebeu vai ser arrancado da terra e substituído por um escravo. Vai se passar por um processo de êxodo rural intenso, porque os plebeus desenraizados do campo e da terra e de suas propriedades vão buscar sobrevivência nas cidades. Além disso, forma-se muitos latifúndios com a expansão territorial romana, e a pequena propriedade do plebeu não consegue concorrer com esses latifúndios romanos. É como, por exemplo, se verifica com a expansão de grandes mercados. Aquela vendinha, aquele mercadinho do bairro, ele não consegue sobreviver com a grande marca, o hipermercado que se estabelece ali, e ele acaba sendo engolido. E o plebeu da sua pequena propriedade acaba sendo engolido pelos latifúndios dos patrícios e dos generais. E esse plebeu empobrecido vai então para a cidade buscar sobrevivência. Esse plebeu que é substituído pelo escravo nos latifúndios vai para a cidade buscar sobrevivência. E na cidade ele não encontra emprego, ele não encontra trabalho. Ele é jogado na sarjeta, ele vive na margem da sociedade, portanto ele é um marginal. O marginal antigo e moderno, imortal. Marginalizado, esse plebeu que se vê empobrecido, esse plebeu que se vê miserável, abandonado, esse plebeu que não tem nada na vida. Ele não tem emprego, ele não tem salário, ele não tem como sobreviver. Esse plebeu que quando se pergunta a ele, o que você tem, plebeu? Ele não pode, ele não tem como usar o pronome possessivo com nada. A única coisa que ele fala é meu, é o filho ou a filha. Os filhos, a prole. Daí vem o termo proletário. Ele não tem nada a não ser a própria prole. Ele não tem meios de sobrevivência, de subsistência. Ele é um marginalizado, ele é um miserável, jogado à própria sorte nas sarjetas da República Romana. Por todo o território romano, esse plebeu está marginalizado. Daí virão alguns patrícios, alguns senadores, alguns políticos jogar migalhas, jogar algum tipo de sobrevivência para essa plebe, para que não se exploda esse vulcão da tensão social, dessa tensão latente que se cria na República Romana. Alguns patrícios, alguns políticos que vão doar parte de suas riquezas para essa plebe marginalizada, para tentar contentá-los. Veja que agora, quando os plebeus ousam reclamar, quando eles ameaçam paralisar ou fazer uma greve, já não tem tanto impacto, pois agora a mão de obra que se sobressai é a mão de obra escrava. E esses plebeus, então, insatisfeitos e indignados, movem uma tensão social de explosão latente em Roma. E alguns políticos e alguns patrícios vão praticar o que chama-se evergetismo, que é quando alguém de uma condição muito boa economicamente acaba por ajudar, por jogar migalhas para aqueles necessitados.
Perceba que a República Romana está em transformação. A República Romana, ela está em mudança. E a República, que em teoria deveria ser governar para o bem de todos, governar em benefício coletivo, a República é uma farsa. As terras conquistadas ficaram concentradas nas mãos dos patrícios, dos senadores e dos generais. Os plebeus que lutaram nada obtiveram. Os plebeus que conquistaram e capturaram escravos perderam emprego para esses escravos. Os plebeus que foram devorados pelos latifúndios. Os plebeus que foram marginalizados. A república é uma farsa. Os plebeus cidadãos não são beneficiários do governo da república que atua em benefício próprio. A república é decadente. A república é uma farsa. Inicia-se então a crise da República Romana. O sucesso da expansão territorial romana promoveu alterações profundas na ordem da república. Uma república que se mostrava cada vez mais uma farsa. Uma república que se desfraudava como uma farsa, uma fraude, ao pressupor que república é o governo para o bem coletivo. A república, após as vitórias, as conquistas militares, a expansão territorial, o domínio sobre o Mediterrâneo, o dinamismo do comércio, a república se mostrava uma farsa. Porque a república estava decadente, tomada pela corrupção, tomada pelo fisiologismo. Fisiologismo é quando governantes atuam em benefício próprio, quando usam a máquina pública para benefício particular. Roma estava decadente, corrompida, corroída. Roma se esfacelava nos seus preceitos republicanos. Um senado corrupto, um senado de conluios, de maracutaias, um senado de fofocas, assassinatos, conspirações, um roteiro novelesco. Uma república em que cada político, patrício, senador atuava em benefício próprio. A república se esfacelava. Os princípios republicanos eram subvertidos. A república era uma farsa. E isso se escancarou ao longo de várias décadas em que se acompanha a decadência da República Romana. Momentos marcantes dão conta dessa decadência. Por exemplo, com os irmãos Graco, 2 tribunos da plebe, escolhidos pela plebe romana para representá-la no Senado. Inicialmente, Tibério Graco. Tibério Graco, neto do grande general Cipião, aquele que derrotara Aníbal nas guerras púnicas. Tibério Graco, no Senado, profere um discurso dizendo que os soldados que lutaram por Roma, que entregaram a vida, que se ofereceram à morte por Roma, soldados que eram vistos como senhores do mundo, não tinham um pedaço de mundo para chamar de seu. Que as terras conquistadas não foram repartidas, e sim foram usurpadas e tomadas por patrícios e generais. Tibério Graco propõe uma reforma agrária. Gostaria de fazer uma consideração relevante sobre as propostas de reforma agrária na República Romana, a partir de uma citação de um trecho desta obra de Mary Bird. Muitos soldados comuns haviam estado, na verdade, lutando em favor de seu próprio desalojamento. O que ela quer dizer é que muitos dos soldados que lutavam, que combatiam pelo exército romano, ao retornar às suas propriedades, se viam pressionados pelos latifundiários vizinhos, não suportando essa pressão, acabavam muitas vezes tendo de ceder, vender as suas terras, as suas pequenas propriedades. Agora, uma consideração muito relevante. Durante o período da monarquia, foi organizado pelo rei Sérvio Túlio o exército romano. Como era composto o exército romano? O exército romano ele era formado por proprietários de terra entre 17 e 65 anos. Seja pequena ou grande a propriedade, aqueles que possuíssem terras deveriam se alistar, se apresentar para combater no exército romano. Quem não tinha terras não lutava no exército romano. Muitas vezes servia o exército romano no séquito militar, como
cozinheiro, carregador de armamentos, mas não iam para o combate propriamente. Somente podiam combater aqueles que fossem proprietários de terras. Com a diminuição dos proprietários de terra, né, com vários plebeus perdendo as suas terras, o que acontece? Diminui o contingente militar, diminui a quantidade de pessoas que são passíveis de serem recrutadas. E isso diminui a força militar de Roma, diminui o exército romano. Ou seja, diminuindo a quantidade de proprietários de terra, ainda que pequenas propriedades, diminui o número de soldados. E, ponto importante, como se dá a cidadania em Roma? A cidadania em Roma se dá pela participação militar. Logo, com menos pessoas participando do exército, menos cidadãos para participar da república. A questão agrária, a questão da terra, propõe uma reforma agrária com distribuição de 500 iúgeres de terra, a medida romana, algo em torno de 120 hectares. Terras em regiões longínquas, distantes, nem assim tão cobiçadas pela elite. Terras em Capua, terras em Tarento. Ele consegue aprovar a reforma agrária no Senado. Isso, óbvio, que com ódio, com rancor, com o ranço da elite que se vê coagida a aprovar a reforma agrária que Tibério Graco propõe. A reforma agrária foi aprovada e Tibério Graco então se lança à reeleição e isso foi intragável. A elite não aceitou que Tibério Graco continuasse atuando em prol da plebe. Ao sair do Senado, Tibério Graco é cercado por um grupo da elite e então esse grupo espanca Tibério Graco nas ruas de Roma. Tibério Graco é espancado, sangra, agoniza até a morte. O último golpe teria sido dado por um primo seu, com um pé de cadeira. Tibério Graco é espancado até a morte. Veja, um político que atua em prol da plebe, um político que atua e legisla pela causa dos populares, pelo povo, é espancado dentro de Roma, nas ruas de Roma, diante do Senado corrompido, corrupto de Roma. Tibério Graco é morto. Mas a sua obra segue com seu irmão, Caio Graco. Caio Graco, também um tribuno da plebe, assume e propõe, além da continuidade da reforma agrária, propõe um subsídio ao trigo. O Caio Graco, em verdade, ele propõe um pacote, um conjunto de reformas políticas composto por 17 tópicos. São 17 propostas de mudanças políticas na República Romana, visando enfraquecer, diminuir o peso do Senado nas decisões da República. O Caio Graco, ele objetivava, inclusive, trazer para a esfera política, incorporar nas decisões da República Romana aquela classe social ascendente dos equestres, dos cavaleiros, né, vinculados, sobretudo, à dinâmica comercial. O Caio Graco ainda propõe reformas no sistema, nos métodos de recrutamento militar. E o Caio Graco também faz uma proposta de estender a cidadania, de conceder cidadania a vários povos que depois de submetidos, que depois de conquistados, se tornaram aliados de Roma. Sobretudo, povos que viviam nas cercanias, das proximidades da capital. Vários daqueles povos da Península Itálica, como por exemplo os samnitas, como os latinos, o Caio Graco queria estender esses povos, tradicionalmente vinculados, à dinâmica romana. O Caio Graco propôs que esses povos eles tivessem cidadania e também pudessem participar da política romana. E essa questão da cidadania para esses povos será muito importante, pois desencadeará uma violentíssima guerra, chamada de guerra social. Para que o alimento base da população romana, da plebe romana, o
O trigo usado para fazer o pão, o trigo moído, a farinha para fazer o pão, alimento base da dieta dos romanos, da plebe romana. O Caio Graco propõe que o governo subsidie o trigo, a chamada lei frumentária. A lei frumentária de Caio Graco também chega a ser aprovada. E veja, morando no Brasil, infelizmente, nós sabemos a distância enorme que há entre a aprovação e a aplicação de uma lei, entre uma lei ser aprovada e ser de fato implementada. As leis dos irmãos Graco, elas foram até aprovadas, despertando muita ira, despertando muito ódio, rancor e ranço nas elites. E Caio Graco, saindo também do Senado, foi perseguido por um grupo da elite. Caio Graco foge e corre, acompanhado de seu escravo, seu companheiro, Filócrates. E as ruas de Roma então são tomadas por uma grande perseguição. Caio chega nos subúrbios de Roma quando se vê cercado. Então ele pede a seu escravo Filócrates que o mate. Ele comete esse suicídio assistido. E o próprio Filócrates, em solidariedade ao seu senhor, também se mata. A morte de Caio Graco escancara as mazelas de Roma. A morte de Caio Graco, após o assassinato de seu irmão Tibério, essas mortes dos irmãos Graco que atuavam em prol do povo, elas fazem entrar em erupção o vulcão da insatisfação popular. A plebe romana toma as ruas, vários milhares de seguidores de Caio Graco são executados. Então se instaura uma verdadeira guerra civil. Combates, batalhas campais, brigas de rua, atritos entre aqueles que se associavam à elite, aos aristocratas, aos poderosos, contra a massa, a plebe que pulsa, que faz Roma, os populares. Uma verdadeira guerra civil toma Roma, opondo os populares aos aristocratas. Dois partidos dos populares contra os aristocratas, que também são chamados de optimates. Uma guerra civil toma Roma. Roma novamente se vê em um fratricídio. Remeta à lenda de fundação de Roma. O irmão matando o outro, pela disputa, pelo poder. Roma retoma suas raízes. Romanos se enfrentando, anos se passam, romanos se enfrentando, aqueles das causas populares contra aqueles das causas da elite. Roma está instável, Roma está uma balbúrdia, Roma está uma zona, Roma está tumultuada, Roma está uma baderna, é um momento caótico, um momento tétrico, um momento apocalíptico. Roma está sacudida, está balançada. E lembre-se, nesses momentos de caos, Roma tinha um dispositivo: o ditador. Então, há de se convocar ditadores para manter a ordem, para apaziguar os ânimos, para conciliar as desavenças. E quem é que tem prestígio em Roma nesse momento? Quem é que tem respeito em Roma nesse momento? Horas, a única instituição que ainda se vê com algum prestígio, porque o Senado está decadente aos olhos do povo, a única instituição que tem quadros para suprir o cargo de ditador, o exército. E então generais vão se suceder à frente de Roma. Mesmo que o cargo de ditador fosse previsto para 6 meses, generais se perpetuam no cargo de ditador. E ditaduras se sucedem em Roma para tentar aplacar esse ódio social, essa tensão latente, essa anarquia instalada, essa instabilidade que toma conta de uma república decadente que se desvia de seus princípios. As ditaduras se fazem notar sobretudo com Mário, um general habilidosíssimo que vinha de vitórias acachapantes no norte da África contra Jugurta. Mário se estende no poder por várias décadas e mesmo durante a sua ditadura teve de enfrentar profundas desavenças. Eclodiu uma guerra no Oriente, uma guerra no Oriente, ali na região do Ponto, né, próximo ao Mar Negro, contra o rei Mitrídates.
E essa guerra geraria muito lucro. O general que a disputasse tinha chance, né, de lucros exorbitantes, né, de grandes riquezas. Então Mário decide seguir, né, para o Oriente para enfrentar o Mitrídates, né, do reino do Ponto. Só que um outro general, Sula ou Sila, o Sula ou Sila, tanto faz, tá? Não são duas pessoas, é a mesma pessoa com dois nomes aceitos. Esse general quer lutar essa batalha, quer lutar essa guerra. Então Sila junta exércitos leais a ele, soldados leais a ele, e marcha contra Roma. E Mário então tem de enfrentar um exército romano, romano matando romano, um general romano enfrentando outro general romano, e novamente nos remetemos a Rômulo matando Remo. Dois irmãos se enfrentando pelo poder. Essa batalha entre Mário e Sila não chega a existir, né? O Sila marcha para o Oriente, ele não consegue derrotar totalmente o Mitrídates, e quando ele retorna a Roma, Roma estava, né, instável, Mário havia perecido, Mário havia falecido, então o Sila acaba por marchar novamente contra Roma, dessa vez para assumir o poder como ditador, onde permanece por alguns anos. O Mário, que era muito vinculado, muito próximo das causas dos populares, que faz uma importante reforma no exército romano, criando a profissionalização do exército, o pagamento, né, de soldo, né, o que inclusive dá nome ao termo soldado, e o Sila, que posteriormente assume o poder em Roma, que é muito mais vinculado aos aristocratas. De toda maneira, eu preciso que você perceba que Roma está caótica, Roma está instável, Roma está degradada, Roma está decadente, a república é uma farsa. Em meio ao caos, conspirações, golpes, conluios, guerras civis, enfrentamentos, assassinatos, execuções, em meio a essas conspirações, em meio a esse turbilhão, os escravos, percebendo a instabilidade e a fragilidade do poder, diversas revoltas de escravos eclodem por Roma. Revoltas, essas chamadas guerras servis, e a mais afamada, a revolta de Espartaco, ou a Guerra de Espartaco. Espartaco, que era um escravizado, um ex-soldado da região da Trácia, que era muito habilidoso, lutador, combatente, que era gladiador em Roma. Inclusive ele era professor de gladiadores. Em uma cidade ao sul de Roma, uma cidade chamada Capua, a cerca de 500 quilômetros de Roma, o Espartaco consegue se libertar. E ao invés de buscar a sua liberdade e fugir para um lugar onde possa viver uma vida livre, Espartaco liberta outros escravos. Vai libertando por todas as partes do sul da Península Itálica vários escravos, formando um exército que alguns dizem chegou a 200 mil soldados, 200 mil escravos que são recrutados para lutar ao lado de Espartaco. E Espartaco então conduz esse exército contra Roma. É hora da vingança, de se aproveitar da instabilidade. E Roma envia uma legião, e Roma envia outra legião, e várias batalhas são travadas. Uma primeira, uma segunda, uma terceira. E Espartaco bate sucessivamente os romanos. Espartaco marcha indefectível para Roma. Os romanos estão temerosos, os romanos estão assustados. Um exército de escravos está marchando contra a capital da república, daquela república grandiosa, de limites que se estendem por todo o mundo antigo, agora está ameaçada por um grupo de escravos. Uma quarta batalha travada. Roma envia 8 legiões de uma só vez, lideradas pelo experiente general Crasso. E nessa quarta guerra, Espartaco acaba sendo derrotado, acaba sendo morto. E do seu exército, 6 mil escravos são crucificados. Sim, crucificação era uma pena recorrente em Roma. De Capua até Roma, pela Via Ápia, por aquele caminho que conduzia Capua até Roma, caminho que aqueles escravos tinham marchado, por aquele caminho 6 mil cruzes são enfileiradas,
com escravos ali pregados nas cruzes, lamentando, definhando até a morte. A revolta é sufocada. Crasso volta, heróico, triunfante a Roma. A revolta de Esparta, como a revolta de escravos, ela permeia o imaginário até os dias de hoje. Ela foi motivo do filme de Stanley Kubrick em 1960, trazendo Kirk Douglas como Espartaco. Khachaturian criou um balé para a revolta de Espartaco. Voltaire, sim, o iluminista Voltaire, François-Marie Arouet Voltaire, diz que foi a única guerra, a única revolta justa da história. Ele é tratado também por Marx. Lembre-se da Liga Espartaquista da Alemanha pós-Primeira Guerra, de Karl Liebknecht e de Rosa Luxemburgo. Uma outra revolta de escravos relevante que cabe lembrar para fazer uma associação, a independência do Haiti, liderada também por Toussaint Louverture. A revolta de Espartaco não foi única, exclusiva durante esse quase um século de crise da República. Outras revoltas de escravos, outras guerras servis tiveram lugar nesse período de decadência republicana. Na Sicília, por 2 vezes, grandes, gigantes, fortes, imponentes, impactantes revoltas de escravos eclodiram. Em 135, durante 3 anos, uma liderança escrava, Euno, conseguiu aglutinar cerca de 200 mil cativos e enfrentou Roma. Foi derrotado, mas por 3 anos ele moveu confrontos contra Roma. E também na Sicília, entre 104 e 101, também por 3 anos, Sálvio e Atenião lideram cerca de 30 mil escravos contra Roma. Portanto, não foi exclusiva, não foi isolado, não foi um ato único a revolta de Espartaco. Em meio a esse turbilhão, a essa agonia da República Romana, quase um século de eventos que não tinham exatamente conexões, ligações, não eram orquestrados simultaneamente, mas outro movimento que impactou muito, que foi muito violento, que contribuiu para acirrar a crise da República, foi a chamada Guerra Social. Entre 91 e 88 a.C., diversos povos da Península Itálica, como os italiotas, samnitas, diversos povos se rebelaram contra a capital, contra Roma, porque eles eram aliados, eles eram povos vinculados, que tinham laços estreitos com Roma, e eles queriam cidadania para participar das decisões políticas de Roma. Então foi uma luta muito legítima, uma luta por cidadania, por voz política. E essa chamada Guerra Social envolveu cerca de 100 mil combatentes do lado desses povos que reivindicavam a cidadania contra Roma. Foram 3 anos de muita disputa, de muito sangue, de muita violência, que Roma precisou se mobilizar para enfrentar, e acabou com mais de 100 mil mortos. Aproximadamente 50 mil de cada lado. E foi concluído, inclusive, com a concessão de alguns direitos a esses povos da Península Itálica, esse soci, como eles eram chamados, essa guerra social. Ela também contribuiu muito nessa crise, nessa agonia, nesse colapso da República Romana.